no seu relato você falou que você foi se movimentar. E aí foi estar em outros ambientes e se conectar com novas pessoas. Nesses locais, nesses ambientes que eu estava, o que eu estava fazendo? Eu estava me posicionando neles. O que tá doendo? Vai atrás de resolver. É uma crença limitante do médico saber vender. A gente precisa de um comercial forte. Vender para mais pessoas, vender mais caro ou vender de novo para as mesmas pessoas. O que fazia sentido ter na minha clínica para você? Eu falei, doutora, se você tivesse isso aqui, eu saía de onde eu tô e viria aqui. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras, empresárias que estão fazendo acontecer nas suas áreas para te inspirar com as histórias e também com os ensinamentos ao longo da jornada. Hoje a gente vai falar de como mudar o seu posicionamento pode te tirar da zona de conforto e aí você crescer cada vez mais. Eu tô aqui com a minha queridíssima Pamela Massuia, ela que é cirurgiã plástica, sócia fundadora da RP Clínica. Pam, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla, obrigada, é um prazer estar aqui. Nossa, depois que eu entrei na comunidade, eu estava até ansiosa para estar aqui para a gente conversar, para a gente promocionar um pouquinho também, né, essa trajetória da nossa clínica. E esse momento atual que a gente estava conversando, que eu estou passando, né? Do posicionamento. Sim. Já que você já falou da comunidade, tem um QR Code aí na sua tela, você que está nos ouvindo, nos assistindo, sobre a Comunidade Maravilha. Porque a Pan está aqui, porque é um dos nossos... das nossas iniciativas, que é trazer as nossas maravilhas, que é as nossas membros da comunidade, para contar suas histórias, estar no podcast, estar em evidência. Então, se você quiser saber mais de uma comunidade com empresárias que se potencializam, que crescem juntas, que sabem que a gente precisa conciliar a maternidade com a empresa e querer, sim, mais lucro, liberdade, tem um QR Code na sua tela, chama meu time para você saber mais e estar aqui nas próximas gravações. Pã, vamos lá. Vamos direto ao assunto. O que aconteceu? O que você tem feito em relação à mudança de posicionamento que tá te tirando da zona de conforto? Qual que era esse conforto também? Sim. O conforto foi de uma cirurgiã plástica que, assim, eu nunca fiquei numa zona de conforto de aprender técnica cirúrgica, né? Então, eu estava muito no automático. A cirurgiã, que vai fazer curso de mama, de contorno, de lipo, de tecnologia, atualizar na área, mas não pensando tanto. Fazia Instagram, tenho meu Instagram desde 2016, 2017, posicionamento na rede social, tudo, todo dia, mãe, enfim. Só que eu não estava com aquele pensamento de ser cirurgiã empresária, Carla, de saber gestar, de entender o que está acontecendo com a minha clínica, de entender como que eu poderia ficar mais com meus filhos, curtir finais de semana, viajar e ter um tempo para eu me cuidar também, já que eu prezo que minhas pacientes se cuidem, tenho um tempo para elas, sendo que eu estava naquele negócio do automático, operar, lotar agenda, atender e aquela coisa do dia a dia, fica um pouco maçante isso. E não entendendo muito a parte da gestão, de um comercial bom, que é uma falha, assim, enorme de vários lugares e clínicas, né? Não é fácil vender cirurgia plástica, então, além de a gente aprender um comercial bom, a gente precisa aprender um comercial de um high ticket. Sim. Então, o que eu comecei a pensar? Eu falei, nossa, faturamento cai aqui, eu não tenho outras esteiras de produto que dependem da Pamela dentro da clínica. Por que depende do meu braço estar operando, sendo que a minha clínica tem que estar girando sem a minha presença? Tem o meu marido que é sócio, que também, ele é neurocirurgião, ele também opera, então, assim, colabora com isso. Não só depende de mim. Mas eu gostaria que a clínica girasse mais. Não dependesse da minha presença física, que tivesse essa cultura forte de ter outros projetos lá dentro, por que não? As meninas vendendo outros produtos, planos de tratamento, enfim, engajar todo mundo para isso, né? Legal. E aí, além de, tecnicamente, eu estar sempre em busca disso, eu fui me cutucar. Falei, poxa vida, então como que eu posso melhorar? Comecei a entrar mais em algumas outras comunidades, a Maravilha foi uma delas, para aprender gestão, para aprender posicionamento melhor. Então, eu fui
buscar mentorias, buscar mentores, buscar pessoas que olhassem para nossa clínica dentro da clínica ou o tudo que a gente passava com reuniões, para eles darem a voz deles como experiência, né, do que estava faltando. Então eu fui para todo lugar, Carla. Então assim, eu fui melhorar vestimenta, mudar um pouco o perfil, mudar o jeito de falar. Não é deixar de ser a Pamela, mas ser mais intencional. Legal. Mudar marketing, né? Então, vamos só recapitular um pouco. Primeiro passo foi a clareza de do que estava acontecendo. Sim. Você aterrissar ali na sua própria clínica. Sim. Falar assim, tá legal, mas o que poderia estar melhor? O que poderia ter mais certo? Então, e o ponto-chave disso foi, eu acho que filho, né? Filho. A demanda, principalmente com o meu Luca, com o meu menor, me deixar cansada. E aí eu falei, poxa vida, pera, por que eu precisaria render mais, então, no centro cirúrgico? Que quando a gente vai, Carla, eu realmente, às vezes, eu nem vejo as crianças de manhã e quando eu chego já estão dormindo. Eu falo, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero mais ficar doida operando de segunda a sexta e não ver meus filhos. Certo. Eu quero só entrar, operar 2 vezes na semana no máximo, melhorando o posicionamento e estar de manhã com o meu menor, que ele precisa dessa demanda agora, e à tarde acabar focando em alguns atendimentos, pouco tempo de atendimento. Então, isso me cutucou, que eu falei, eu estou cansada, não quero isso, não quero o que eu estou vivendo agora. Então, daqui, para eu chegar do A para o B, o que eu preciso fazer? Muito bom. Então, você que não tá nos ouvindo, nos assistindo, pensa, o que tá te cutucando? Sim. O que tá doendo? Vai atrás de resolver, né? Sim. Que vai dar um posicionamento diferente, provavelmente, ali para você só atingir mais gente. Sim. Aí, Pan, no seu relato você falou que você foi se movimentar. E aí foi estar em outros ambientes e se conectar com novas pessoas. Sim. E isso, o que isso te trouxe de bagagem? Primeiro, acessos, né? É o que a gente sempre fala, a gente precisa, às vezes, pagar pelos acessos e estar em ambientes diferentes do que eu já estava acostumada a estar. Já faz parte de algumas comunidades de mulheres, né? Mas eu comecei a me cutucar de, mesmo nesses locais, nesses ambientes que eu estava, o que eu estava fazendo? Eu estava me posicionando neles? Às vezes não. Então, estava faltando eu me comunicar mais, chegar mais perto das pessoas, falar o que eu faço. E dentro de mim, Carla, crença limitante isso, de, ela já sabe o que eu faço. Eu já sou cirurgiã plástica, se ela quiser, ela me procura. É uma crença limitante do médico saber vender. A gente não sabe vender. A gente precisa de um comercial forte. E eu abrindo a minha boca numa roda de mulheres, falando, nossa, mas eu faço muito bem, mama. Eu entrego essa cicatriz. Pra mim, era soberba. É ser, sabe? É uma crença limitante. É ser assim, nossa, que snob. Aí fica falando do meu produto. Todo mundo fala do seu produto. E por que eu, que entrego uma cirurgia e acompanho essa paciente no pós, tenho relatos muito bons de pacientes, eu não poderia estar falando do meu produto. E tem uma então, recuperação isso me rápida, incomoda. Né? Recuperação rápida, tudo, cicatrizes reduzidas. E aí eu falo, muitas, inclusive você, falou assim, muita gente veio pra mim com um olhar diferente, falou, Pã, eu acho, amiga, que você tá precisando se posicionar mais, falar mais do que você faz. Eu não sabia que você fazia isso, e foram pontuando, várias mulheres foram pontuando, nossa, eu nem sabia que você fazia isso, nossa, eu nem sabia. Eu falei, poxa vida, então eu tô ligando a câmera do Instagram pra quê? Eu tô fazendo stories todo dia pra quê? Para falar da mãe para ir naquele resort com as crianças? Para falar que tem isso aqui é legal comprar para as crianças? Eu falei, não, eu preciso ser intencional na minha comunicação. Eu preciso falar que eu vou te operar e em 2 dias você vai estar assim, apta para o seu trabalho. Não, eu vou falar que eu faço uma cicatriz reduzida de uma mama. Eu vou falar que eu também faço tecnologia. Poxa, eu não tô falando isso. E a sensação que me dava é igual um novo seguidor. O novo seguidor não sabe o que você faz. Você não tem que sempre estar falando? Repetição. Repetição e constância? Na verdade, nem a sua família sabe direito o que você faz. Então. Se você tá aí
Se eu chamar minha mãe aqui, ela vai achar que eu não faço algumas cirurgias. Eu faço, claro, exato. mãe, eu faço. Sabe, a família, ela sabe o básico e olha lá, dependendo, porque Sim. médico, acho que é até um pouco mais fácil de falar, sou cirurgiã plástica e tal. Sim. Mas tem segmentos que nem a sua família Não sabe. sabe. E dentro da plástica a gente tem, né? E tem vários tipos. Vários tipos. Então eu nichei muito em mãe makeover e recuperação rápida das mães, enfim. Só que se eu chamar realmente, é o que você tá falando, algumas pessoas para dentro da minha clínica e falar, você tem isso aqui, mas você não fala. Como eu vou saber? Aí começou a me cutucar demais. Então, pensa numa mãe, cansada, sem dormir, não querendo trabalhar tudo que estava trabalhando, melhorar o posicionamento, escutar os outros falando que eu nem sei que você fazia isso. Ai, você não está entregando o que você faz. Nem sabia que você entregava essa cicatriz. Tudo isso, ai, eu falei, gente, para tudo, respira, tá tudo errado. Dá aquela sensação de que, poxa vida, calma, eu tenho uma página que tá muito legal, mas não tá intencional. Não adianta a gente fazer, tem que fazer intencionalmente. Sim. Tem que ser eficiente, né? Eficiente na comunicação, do jeito de postar ali, não só na rede social, mas nos ambientes, né? Que você tá com as mulheres. Se tiver algum assunto que seria uma pauta muito legal para você, qualquer coisa que elas estiverem falando, pô, posso te ajudar? Você precisa disso? Eu te ajudo. Então, assim, se mostrar ativa para outras coisas. Então, assim, eu acho que não é só falar da minha área, mas fazer collabs com pessoas que nicham muito o público meu, mãe. Aí, enfim, aí eu fui criando várias coisas, assim, esse ano, como o quadro das mães, comunicando com outras empresárias que pensam a mesma coisa que eu, e trazendo um pouco para a página social essa mudança, né, de tudo. E aí faz sentido ter procurado uma mentora para falar de roupa, de posicionamento, de estratégia, de visual, do jeito de falar. E aí eu fui caçando. Não, isso faz sentido para mim. Quero mudar isso aqui. E foi. E você já tem visto o resultado? Sim. Muita gente, empresárias que estavam convivendo comigo antes, isso é legal, porque elas sabiam como eu era e sabem como eu estou fazendo agora. Sim. Então, o que elas estão falando? Exatamente como você comentou comigo. Eu estou te vendo mais ativa. Acho que ontem foram uns 3 gestos que eu recebi falando isso. Ai, amiga, eu tô te vendo tão ativa. Aí eu penso, ai, que legal. Então, pera, se eu estou ativa, vindo dela, que já me cutucou falando que eu não estava me posicionando, então é um bom sinal. Pacientes que fizeram a primeira cirurgia, por exemplo, uma makeover, né? Então, ela faz, por exemplo, contorno e depois volta pra fazer mama, certo? O que eu percebi sem o meu comercial antigo? Eu tô uns 3, 4 meses lutando no comercial. Os fechamentos da minha cirurgia comigo à frente do negócio foi melhor. As pacientes que fizeram aquele primeiro procedimento estão voltando mais para fazer o segundo. Pessoas olhando outras coisas que eu integro na clínica. Então, assim, agora estou vendo que você também prepara a pele para fazer aquilo e tem isso na clínica. Faz sentido? Sim. Criando aquele ambiente da clínica de entregar mais o 360 para minha paciente. Então, a paciente chega sobrepeso, por que não montar um protocolo de emagrecimento? A minha paciente estava com essa dor. Eu preciso ouvir a dor da paciente. Sim. Porque muitas vezes, Carla, nós, médicos, a gente quer colocar tudo na clínica. Só que a gente esquece de perguntar para as nossas pacientes, e isso é importante, comercial, né? O que elas querem. O que elas querem comprar na minha clínica. Então, eu também estava perguntando para várias. Eu fiz uma pesquisa interna em todos os meus retornos. O que fazia sentido ter na minha clínica para você? Que eu não tenho ainda. Ai, doutora, lembra que da vitamina que você me indicou e você me encaminhou? Teve uma que veio operar comigo de Miami, Carla, em julho. Eu tive que encaminhar para fazer medicação. Ela teve que pagar toda a medicação. Ela estava num flat do lado da minha clínica. Ela, doutora, eu tenho que ir para outro lugar? Isso para mim foi ruim. Foi uma coisa, poxa, por que eu não tenho aqui? Então, a pesquisa interna do seu negócio com o seu próprio paciente que te procurou e te segue há 2, 3 anos é muito importante. Eu tenho paciente que vai de botox de face de 10 anos. Então, eu cheguei nelas. Eu falei, o que vocês acham que eu poderia ter que você compraria de mim? Nesse jeito de falar, que era uma crença. Eu não conseguiria falar isso antes. E hoje eu falo, o que você compraria de mim? Ah, doutora, eu acho que era legal se você tivesse isso aqui. Você já pensou? Então, elas foram me trazendo coisas. Então, não adianta eu colocar da minha cabeça que eu vou ter, uma psicóloga lá dentro. Mas ninguém vai comprar psicóloga. Você acha? Não adianta ir no achismo. No achismo. Eu preciso fazer uma pesquisa de quem já compra RP.
de quem já está lá dentro. Então, a quem já está lá dentro me trouxe dores que não estava buscando em outros lugares. Como eu e o Ricardo, a gente é muito humano no atendimento, a gente brinca, todo mundo brinca que a gente troca a receita de bolo na consulta. A gente fica 1h30, 2 horas em cada paciente. E a gente tem essa troca muito humana, nós dois. Todo mundo gostaria da troca humana em outro serviço. Eu falei, doutora, se você tivesse isso aqui, eu saía de onde eu estou e viria aqui. Então, isso me fez de tirar essa coisa de, poxa vida, aí elas mesmo me falando outra esteira de produto que eu não tô tendo e não tô abrindo, tá um farol ali, Pamela, tenha isso na clínica. E aí eu comecei a recrutar, mas pra gente ter, a gente tem que ter processos. Então, eu chamei alguém do processo para estabilizar, para estruturar. Me fala a experiência do meu cliente dentro da clínica. Monta para mim minha cultura, organiza isso. E só foi possível, Carla, porque eu tô entrando nesses acessos. Escutando vocês dando aula de processos. Escutando várias pessoas falando de cultura. De vendas. De vendas. Uma coisa legal do relato é que a gente sempre fala que vendas, para você potencializar suas vendas, para você crescer suas vendas, você pode fazer de 3 maneiras. Vender para mais pessoas, ou seja, pessoas novas. E aí o posicionamento muda tudo, porque traz pessoas novas. Vender mais caro. Então, quais são os meus diferenciais que eu vou colocar meu preço, me valorizar. Aí entra muito a crença limitante, do tipo, não, mas quem que vai pagar? Será que eu valho esse valor? Será que eu valho tudo isso? Nossa, fulano de tal, não sei o quê. Coloca uns 20% a mais no seu honorário, na sua hora, no seu produto e vê se não vão pagar. Se você realmente tem um valor, você consegue. E terceiro, vender de novo para as mesmas pessoas. Sim. E vender de novo para mais pessoas, essa técnica, essa estratégia que você fez, que é perguntar o que elas precisam, faz a gente crescer muito, né? Por exemplo, a nossa empresa, só para quem não for da área médica, nossa empresa também, a gente era nichado em um produto específico lá atrás, 10 anos atrás, e estávamos super bem. Aí, só que era contabilidade para cartórios. Aí os clientes começaram a pedir, olha, você não tem contabilidade de empresa? Minha esposa, meu marido tem uma empresa, quero fazer com vocês, tudo. Temos, resolvemos. Sim. E aí expandimos muito mais. Então, às vezes é o medo de inovar, é o medo de colocar mais coisa. Então, vender para mais pessoas, vender mais caro ou vender de novo para as mesmas pessoas. É isso que faz o jogo de vendas. Virar, né? Aí eu criei estratégias, né? Então, assim, eu montei um clube do colágeno. Aí eu agreguei todo o spa, agreguei produtos que não tinham high ticket. Que aí veio a recorrência. Aí veio uma recorrência. E aí eu criei que esse clube, ela teria que estar na minha clínica praticamente a cada 2 meses por 1 ano, sendo atendida por mim e pelo meu físio. Ponto final. Então, ela vai ter uma recorrência. Outra indica outra. E tem paciente falando pra mim, eu já estou separando meu dinheiro do Clube do Colágeno 2026. Eu falei, nem sei se vai ter. Aí eu falei, não, mas eu já estou separando, doutora. Então, assim, quando você pensa em novos produtos, eu tava com essa crença, né, de falar. Muitas pessoas falam assim, o que você faz com essa paciente que precisa emagrecer? Eu encaminho. Para quem? Mas você tem parceria com essa pessoa? Como que funciona o encaminhamento? E essa paciente, ela quer ser encaminhada? Você já perguntou para ela? Porque você vai encaminhar para uma pessoa do teu olhar. Será que essa pessoa que vai atender sua paciente do mesmo jeito que você está atendendo a sua paciente dentro da clínica, com a sua experiência, com o seu carinho que você atende? Aí elas voltavam, Carla, também reclamando um pouco. Então, essa dor, doutora, você me encaminhou, mas eu preciso te retornar falando isso. Então, a dor também da reclamação do meu encaminhamento, né, foi uma coisa que me gerou um desconforto. Eu falei, não é assim que vai funcionar, eu vou ter então meu olhar. E aí me fez também estudar mais. Aí eu comecei a estudar mais coisas de emagrecimento, mais protocolos, agregar com a nutricionista que já estava na clínica algumas coisas. E a gente vai... A gente fala que médico não para de estudar nunca, né? Em qualquer área, se a gente quiser sempre estar no mercado. E eu tinha leads muito bons internos, né, Carla? Então, assim, poxa vida, eu tinha mais de 3 mil leads dentro da casa sem a gente movimentar. Poxa, você ter 3 mil leads dentro da sua clínica sem você movimentar novamente eles? Não, sabe? Tá de dar dinheiro.
Exatamente. E aí você mergulhou um pouco no comercial, né? Enfim, eu tive que aprender a lidar com estratégia comercial. Teve que baixar de novo ali no comercial para entender. Para ver quem estava chegando, para ver se o tráfego, o que o tráfego estava trazendo. E hoje em dia é uma dor muito grande, né? Um tráfego, o lead não vem muito qualificado, pelo menos na nossa área de cirurgia plástica, é uma queixa global mesmo. Então, isso faz a gente também pensar novamente para o nosso paciente interno, que ele já está lá. Então, vamos criar novos produtos para ele, para a gente não precisar gastar no tráfego e o orgânico que vir. E Ótimo. quando a gente se posiciona de uma maneira com mais autoridade no que fala, então o que eu fiz? Contratei uma assessoria de imprensa, fui pra TV para falar mais do meu assunto. Já que vocês estão falando que eu não falo, agora eu vou falar pra TV. Agora eu vou mostrar o que eu faço na TV. Então, legal. Assim, eu já quis pensar em sair mais portais. Então, assim, eu fui tudo atrás de várias parceiras nossas para me ajudar. Me ajuda a me posicionar melhor. Ela, não, então vamos criar essa estratégia. Eu acho que é isso. A gente... Aí, igual você falou, você já está tendo retorno? Pessoal, Pamela, muito. Assim, porque hoje, sabe quando que parece que você consegue a sua agenda, assim, cerebral, né? Ai, que legal, agora o meu filho está assim nesse horário, eu consigo dar uma escapadinha, pensar em mim aqui, almoço aqui em casa, trabalho de tal hora a tal hora... Esta pessoa na clínica tem essa função de me ajudar aqui. Uhum. E quando o novo comercial entrar, tem um processo bonitinho. Eu acho que para Pamela, mãe, isso dá uma paz, sabe? E a paz eu vou transmitir quando eu estiver atendendo. Sim. E eu sempre levo, sempre para os pacientes, é um ciclo. Então, assim, se eu estou em paz, se tá tudo bem em casa, se eu tenho essa rede de apoio, se a minha agenda tá bem controladinha agora, tem um processo desenhadinho, cara, a gente que é mãe, a gente fala, ai, agora eu posso para a clínica, porque eu sempre vou muito feliz. Eu falo que a terapia é a cirurgia plástica, centro cirúrgico, mas eu vou melhor. Legal. Eu falo, ai, que legal, agora tem alguém pensando lá, agora a equipe tá mais engajada. Então, só de mudar várias coisas do ambiente, os uniformes delas, pagar curso para elas, maquiagem, biju, tudo que eu mudei pequeno, até minha física que tá 4 anos comigo, ela falou, doutora, eu nunca vi tanto movimento que você tá fazendo esse ano, de todo o tempo que eu tô aqui. Legal. O movimento transforma muito, é demais. Pô, mas nem sempre foi assim, né? A clínica fez 7 anos. 7. Como que foi essa trajetória desde a faculdade? Me conta um pouco aí da história, assim, da faculdade, o que você fez, até você abrir sua clínica, como é que foi? Conta os perrengues, a gente quer os perrengues agora. Eu dei um depoimento muito bonito ontem, que eu tava tão emocionada nos 7 anos, né, que a gente lembra, né, por exemplo, tinha uma paciente ontem querendo prestar medicina. Aí, claro, que eu lembro do perrengue, como foi prestar medicina. Eu nunca quis medicina. Então, medicina foi uma coisa que não foi trazida por família, não tem nenhum médico na minha família. Eu tenho uma tia anestesista de Alagoas, longe, né? Não é próxima a mim. E aí eu queria fazer veterinário e jornalismo na época de Copa, porque eu sempre gostei de falar e eu queria ver os jogadores de futebol. Era assim. Olha, nada a ver com o que eu fui escolher. Conheço alguém que gosta de jogadores de futebol. Não direi nomes. A gente corta essa parte. E aí eu queria ficar lá, sabe, tipo Fátima Bernardes, vendo todo mundo lá de jogador de futebol na Copa, né, junto com eles, no avião, aquele pagode. Falei, gente, nada a ver. No colegial, uma amiga minha queria muito medicina. Eu comecei a falar, por que você quer medicina? Porque eu quero isso. Eu falei, nossa, eu gosto disso também. Eu acho que nossa, será que eu presto medicina? Foi uma coisa muito assim. E eu comecei a estudar mais. Eu sempre fui muito boa aluna, Carla. Então, assim, uma das primeiras... Tem que ser boa aluna, né? Sempre fiz de colégio ninguém tropeça na medicina. Eu nunca vi alguém que tropeçou na medicina. Sempre fiz de colégios católicos, assim, né? Então, eu estudei sempre fiz colégio de freira, enfim. Só que, assim, sempre fui muito boa aluna. Então, assim, primeira da turma, segunda da turma, sempre fui muito estudiosa. A minha mãe nunca precisou falar, vai estudar e fazer lição. Desde pequena, eu sempre tive minha responsabilidade. Diferente dos meus irmãos. Mas, assim, eu sempre fui essa pessoinha, né? Aí, quando eu fui pensar em medicina, eu falei, ixi, o buraco é mais embaixo. Não, passei de primeira. Fui fazer cursinho. Nessa trajetória de 2, 3 anos para passar em medicina, de cursinho, mesmo sendo a melhor aluna, eu vi que meu colégio não me preparou. Então, eu fui fazer um cursinho forte, estudava muito, segunda a segunda, todas as provas, redação, tudo, era domingo estudando. E aí, primeiro ano, eu só passava em particular, e meu pai não podia pagar.
Aí eu só prestava, assim, as públicas, né? Que são muito concorridas. E aí eu falei, não, tô cansada, eu vou ter que ter outra opção. Fui prestar em Portugal. A minha mãe é portuguesa e tem 7% das vagas para filho de imigrantes. Prestei, só que eu tive que estudar a parte. Aí, nesse ano, eu tinha conseguido uma 100% de bolsa do cursinho. Falei, não, pelo menos minha mãe não vai pagar mais cursinho pra mim. E eu vou estudar pra prestar em Portugal. Aí, eu comecei a estudar Química e Biologia de terceiro grau, que nem dava em cursinho. Aí, eu peguei os professores do cursinho pra me ajudar a passar lá. Passei. Passou lá. Fui lá sozinha. Essa minha amiga também foi. Aí, eu passei no Porto e ela passou em Coimbra. Só que eu fiquei 3 meses lá. E o desespero e a saudade da família, eu sozinha, Não ficou? não consegui ficar. Caramba. Voltei pro Brasil. O preço do euro na época era o preço de uma faculdade particular no Brasil. E aí, fazendo contas, meu pai falou, filha, volta. Então volta. Pra te que a gente te lá ajuda era aqui. praticamente... Exatamente. Ele mandava Mas 100 lá euros era pra pública? mim. Era. Lá era pública, Era. só que Eu tem que te tinha tudo do governo pra Tá. estudar. Só que alimentação, a minha moradia, muita coisa eu teria que bancar. Então, meu pai depositava, 100 euros pra mim. Lá é 100 reais pra gente. O que você faz com 100 reais aqui? Nada. Só que 100 euros na época pro meu pai era 400 reais, 500. Então, já era uma demanda muito grande o euro. Sim. Voltei. Só que eu tava estudando muito. Aí, quando eu voltei, eu falei, chega, vou prestar odonto. Eu vou fazer odonto, vou prestar odonto na USP. Na USP, eu não vou colocar medicina. Falei, porque eu tô estudando tanto que eu vou passar em odonto. Vou fazer alguma coisa de face depois, já que eu gosto de face. Prestei medicina em várias outras. Na USP, eu coloquei odonto. Passei em odonto. Fui uma das primeiras colocadas. Fui no trote do odonto. Fiquei toda pintada na USP. Naquele dia, minha mãe me trouxe uma toalhinha com bordado de dente. E me deu. Aí eu comecei a chorar. Puta. Falei, eu não quero ver dente, eu quero ver medicina. Aí minha mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, porque é uma USP. E todo mundo, você não vai abandonar uma USP, é uma USP. Eu falei, mas eu não quero dente. Aquele dente. Nossa, eu não guardei aquela toalha, eu joguei aquela toalha. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei em casa, tomei banho. Eu lembro certinho desse dia. Tomei banho com o cabelo molhado, entrei no computador. Eu tinha passado na PUC de medicina. Aí eu liguei pro meu pai. Meu pai, gatinha, o que você quer? Aí eu falei, eu quero medicina. Aí ele falou, então eu vou me matar e você vai fazer. Legal. Eu lembro até hoje a mensalidade, a primeira mensalidade que meu pai pagou, que foi a única. Foi quase 1.700 reais a matrícula. Nós fomos em Perdizes. Aí, pra minha surpresa, não era em São Paulo, era em Sorocaba. Eu pegava cometa todos Você não os tinha dias. visto? 5 da manhã. Eu achei que tinha uma unidade em São Paulo. Pegava a cometa todos os dias na Barra Funda. Meu pai me levava, 4h30, 5 horas da manhã. Saía. Curso integral. Eu não posso trabalhar para ajudar meu pai. E eu chegava em casa todos os dias, 9, 10 da noite. E fui fazendo isso durante 3, 4 meses. Chegou uma hora que não deu mais. Aí eu conversei com algumas amigas, nós montamos uma república. E aí meu pai só tinha dinheiro para ou me bancar na república e comida para mim, ou pagar mensalidade. Ele só tinha aqueles 2.000 reais, vamos supor. E aí eu falei, e agora? Na época, né? Na época. Que e era aí, bem mais, que era bem mais, né? Sim. Aí eu entrei com uma possibilidade, 2 coisas. A Bolsa FIES e a Bolsa PUC. Só que quando eu entrei, deu um rolo de governo, a Bolsa FIES saiu por um tempo, eu consegui a Bolsa PUC 30% só. E aquilo foi virando uma bola de neve. E depois de 2, 3 anos, eu consegui a Bolsa do FIES. Então, eu tinha praticamente quase 100%. Sobrava, assim, 10% que meu pai tinha que pagar. E aí, nisso, foram cheques e cheques, acordos e acordos. E uma bola de neve, de PUC e de FIES. E de PUC e de FIES. Mas não te expulsaram, tipo... Então... Não... Foi indo. Foi indo até, com a ajuda de alguns professores. Pela faculdade, não iria. Alguns professores foram intimados a não me dar prova em várias matérias, porque meu nome não estava mais na lista de presença. Mas eu ia para a faculdade. Carla pergunta se alguma vez eu fui chorando. Nenhuma vez. Eu não falo com orgulho essa coisa de nunca fiz terapia na vida, eu nunca fiz mesmo. Mas eu nunca vi lado ruim das coisas. Eu falei, eu vou me formar e vou pagar vocês. Vai dar tudo certo. Então, eu sempre me matei de estudar, porque eu tinha que honrar aquela bolsa e tinha que honrar meus pais.
No 3º ano, 4º ano de medicina, meu pai começou com a doença de Alzheimer. Então, ele já não podia me ajudar. Meus irmãos faziam engenharia e trabalhavam. Então, eles se matavam. Tanto que um dos meus irmãos que pagou minha formatura de medicina, que custou, na época, quase 5 mil reais. Eu lembro certinho. Então, quando eu me formei, tava aquela bola de neve. Eu lembro certinho, o meu professor, Dini, de fisiologia, é o seguinte: seu nome não está na prova, mas eu vou te dar porque eu não tenho nada a ver com isso. E você vai fazer. E eu tenho certeza que você vai tirar esse 10. Então, eu tinha que honrar as notas. Então, eu estudava muito. E aparecia anjos, óbvio, né? Então, eu tive 2 anjos na minha vida que eu falo o nome deles toda hora. Um é a Priscila, minha amiga, que hoje é ginecologista. Eu morei com ela e ela me ajudava demais. Demais. Ela me levava no mercado. Ela falava, amiga, só papel higiênico não economiza? Compra um bom. Aí eu falei, tá bom, amiga. Então, assim, ela me ajudava muito, muito em muitas Legal. coisas. E o anjo marido, o Ricardo, que eu conheci no 1º ano de medicina. E a gente começou a namorar em 2003, em agosto de 2003. No 1º de agosto de 2003, a gente deu o primeiro beijo, que foi no meu 1º ano, ele era meu do 2º ano. Eu era a caloura dele. E o Ricardo pagou todas as festas pra mim. Ele veio de outra família, né? Então, a gente tá 22 anos junto já, né? Então, ele pagou todas as festas. Então, eu curti a faculdade junto com os meus anjos. Então, todo mundo tinha carro, condições, e eu na sala não tinha. E tá tudo certo. Quando eu me formei, foi uma coisa, assim, tão, né, bonita. E foi acabou, agora eu vou trabalhar. Que quando eu comecei a dar plantão, as minhas amigas me levavam pro plantão, porque eu também não tinha carro, e era tudo longe. E aí eu ingressei, eu falei, e agora o que eu faço? Isso lá em Sorocaba ou lá em você Sorocaba. voltou? Porque eu queria fazer plástica. No meio da faculdade eu queria fazer ginecologia, desisti, fui parar de cirurgia. Eu falei, não, primeiro eu vou pensar em cirurgia geral. Aí eu decido se eu quero plástica ou vascular. Aí a plástica me encantou. Lá no 5º, 6º ano, já a plástica já me encantou. Fiz 2 anos de cirurgia geral lá em Sorocaba. Passei, que tem prova, passei. Fiz 2 anos de cirurgia geral. Nesse período de cirurgia geral, Carla, eu dormia na minha casa 1 vez na semana. Eu só trabalhava. Então, eu emendava plantão de madrugada e residência durante o dia. Eu tomava banho no hospital. Então, assim, eu era Grey's Anatomy pura. Era coque no cabelo, crocs e roupa de centro cirúrgico. Era o dia inteiro trabalhando porque eu tinha que me bancar. E eu lembro que nos 3 meses de cirurgia geral, como eu já tinha plantões, já conseguia dar uma estabilizada, ajudar minha mãe em casa em São Paulo, meus irmãos estavam ajudando, porque meu pai já estava com uma doença mais avançada. Ele começou com 54, o Alzheimer, foi muito cedo, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, montei um apartamento com outra menina, foi tudo muito gostoso. Ali eu já comecei a não entender o dinheiro, e eu comecei a gastar. Por quê? Porque vinha dinheiro, né? E aí, é essa coisa de você não saber o que você faz. Nunca você teve. Nunca teve, aí você fala, poxa, agora eu quero comprar uma coisa legal, agora eu quero comprar um carro, tudo. Eu lembro que eu comprei o C3, a bolinha, que foi meu primeiro carro com meu irmão. Eu não tinha nem dinheiro da entrada. Meu carro, acho que de 39 mil, ele custou 200 mil, de tantos juros que eu paguei. E aí foi meu primeiro carro, comprei com muito esforço, meu primeiro celular, tudo bonitinho. Aí depois eu me acalmei, eu falei, vamos parar de gastar. Porque tudo bem que o dinheiro vem, mas vai também fácil, como diz minha sogra, não aceita desaforo. E vamos economizar, porque você tem o FIES para pagar e a Bolsa PUC. Ficou, né? Ficou. E aí, com muito custo, graças a Deus. Eu lembro muito dos 2 dias. O dia que eu quitei o FIES e o dia que eu quitei a Bolsa PUC. E foi aqueles juros, mas eu consegui pagar. E depois eu prestei plástica, fui para São José do Rio Preto, eu já ainda estava com o Ricardo esse período todo, e aí 3 anos de plástica também, mais longe ainda da família, mais longe ainda da doença do meu pai, mais longe do Ricardo, a gente separou, ele foi para Taubaté, eu fui para Rio Preto, muito longe, mesmo Bem assim, longe. a gente conseguiu se manter no relacionamento. Terminei cirurgia plástica, eu falei, vou voltar para São Paulo, Ricardo. Ele não quer morar em São Paulo, eu vou morar em São Paulo. Ele queria morar em São José do Rio Preto, eu voltei para São Paulo. Aí a gente se organizou, ele concordou ficar em São Paulo. Aí a gente organizou nosso casamento por uns 2 anos. E aí a gente casou em 2015 e aí acabamos ficando aqui em São Paulo. Até hoje ele fala, podia estar no interior. Mas acabamos ficando aqui. E aí, sonho de RP. Quando eu comecei a trabalhar, eu vim para São Paulo e fiz mais 2 anos de pós-graduação em face, nariz. Deus é pai, quanto estudo. Muito Deus. estudo. Meu Deus. Mas para nem operar nariz. Eu fiz nariz para quê, né? Para nem operar nariz e face.
E aí eu comecei a fazer muito curso de cosmetria. Então, assim, eu pegava a mochilinha, eu colocava preenchedor, botox, alugava sala em tudo quanto é bairro de São Paulo. Em Higienópolis, Zona Norte, tudo que é lugar. Alugava sala dentro de academia, alugava sala em tantos lugares que eu não focava, porque eu tinha que descobrir o que eu ia fazer. Eu não tinha uma sala. Só que aí comecei a ter demanda de paciente cirúrgico. E não era legal eu levar o paciente cirúrgico pra dentro da academia. Aí eu falei pro meu marido, e aí? Entrei em várias sociedades. Com dermatologista, fisioterapeuta, nada certo. Aí teve a hora que eu falei pro meu marido, olha, você também precisa de um lugar pra se atender. Então eu e você vamos ter que ter uma sala. Nisso a gente alugou uma sala comercial no mesmo prédio que a gente está, de 40 metros quadrados. No 17º andar. Alugada. Já tinha o nome, já tinha logo RP. E aí a gente inaugurou essa clínica RP, dia 28 de setembro de 2018. Uma sala de 40 e poucos metros quadrados. A minha secretária foi na primeira semana. Eu não sabia nem fazer entrevista. Falei, então, você sabe atender telefone? Tipo, era assim, então você vai me ajudar a fazer agenda. E comecei. Aí tinha uma fisio trabalhando comigo, tudo, o espaço ficou pequeno. Aí, por volta de 2019, surgiu a oportunidade de a gente comprar algumas salas no mesmo prédio, um andar. Metade aí de um andar do prédio. E aí surgiu a oportunidade, a gente cresceu, expandiu, aumentou, agregou especialista e hoje a gente tá lá no mesmo prédio desde 2018, mas aumentando equipe, aumentando. E aí eu me apaixonei pelo universo mais corporal da plástica e mudei totalmente o que eu fazia do começo, mais pro corporal desde 2020, aí eu foquei mais nisso. Amei a história. Nossa, eu não sabia de nada disso. Nada, Eu né? amei. Sim, sim. Muito legal. É história inspiradora de determinação, superação. Acho que tem muita coisa aí que você passou que não dá pra nem conversar Não, né? sobre isso. É o resumido. É o resumo do resumo Porque do o dia a resumo. dia não é fácil, né? E aí, mas é muito legal saber, porque a gente vê uma nova mulher totalmente Sim, posicionada, sim, tudo sim. no high ticket aqui, Sim, e não sim, sabe, né, o sim. que fez e o que fez para chegar lá, né? Acho que é Sim. muito legal. E aí conta, você, que a gente não falou aqui, o que hoje você é especialista, o que você tem o propósito de mudar nas mulheres, nas suas pacientes, como que tá o seu posicionamento hoje? Depois de virar mãe, a Valentim vai fazer 8. Aí eu passei por esse processo da gestação, o engordar, ter uma diástase, a mama ficar murcha, a amamentação, tudo isso. Depois veio o segundo, enfim. Então depois piora tudo. E aí, quando eu passei por esse universo da mãe, eu comecei a conectar com muitas mães passando por aquilo também. Então assim, você consegue amamentar, fissura, mamilo, como que fica a mama, depois a amamentação. E eu comecei a falar muito do que estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu comecei a ver que tinha muitas mulheres querendo melhorar o corpo depois da amamentação e me procurarem para fazer a cirurgia corporal. Só que eu queria ter mais experiência nessa parte corporal. E aí eu fui buscar cursos de mama, de contorno, tecnologias começaram a surgir depois da pandemia, né, de retração de colágeno, tudo isso. Aí foi vindo, né, a lipo foi avançando, foi melhorando, e aí a gente fazendo curso, eu me posicionando como médica de mãe, trazendo esse nicho, aí surgiu o nome Mama Makeover no mercado, foi um marketing, na verdade, comercial, não existe uma cirurgia Mama Makeover, eu falo para as pacientes, é uma cirurgia de retorno ao corpo da mãe que gestou, amamentou, que a gente pode fazer em 1 ou 2 tempos, mas eu foquei em corpo. Eu acho que pela minha demanda de ser mãe, pelo que estava passando por as transformações que eu passei no meu corpo, trazia para elas, e pelo fato de ser mãe, as minhas pacientes falavam que se conectava, porque a primeira coisa que elas faziam antes de fechar o olho para ser anestesiada era, me traz de volta que você sabe que eu tenho filho. Então, essa coisa de segurança, de levar para o centro cirúrgico, eu sempre quis passar muita segurança, de fazer um bom pré-operatório, para quando ela chega lá, ela já tá tão segura que ela quer, conhecendo minha equipe, me conhecendo há muito tempo nesses retornos, que ela já tá bem para operar, é aquilo que ela quer. Então, é isso que eu queria buscar mesmo, trazer para essas mães, né? A gente que é mãe, é muito difícil a gente passar por qualquer procedimento. O medo vem, a insegurança, é o medo, é de não voltar, é de não acordar, é o medo da anestesia. Então, quando eu crio um ambiente calmo, tranquilo, com as pessoas muito calmas, lidando com essa mãe, com essa perda de autoestima, com anestesista para chamar de meu, não é qualquer anestesista de hospital que vai chegar para anestesiar uma pessoa que você nunca viu na vida. A parte da equipe que já está comigo há muitos anos vai criando um vínculo. Então, quando elas chegam no centro cirúrgico, elas já conhecem a cara do meu anestesista, a minha instrumentadora, e elas falam, eu já te conheço. Então, assim, elas já tinham conversado, já tinham visto. Então, eu quis trazer sempre isso.
como se eu estivesse indo operar. O que eu gostaria de ter? Uma médica segurando a minha mão, uma médica falando isso, uma médica trazendo paz. Olha, a anestesista é assim, vai e tranquilizando todos os passos. Eu sempre fui muito objetiva com meus pacientes e muito sincera. Dá, não dá, não dá. Essa prótese cabe, essa prótese não cabe. Esse corpo não vai ser o seu. Por quê? Porque você não tem essa estrutura. Eu vou conseguir fazer sua barriga ser assim, mas não desse jeito que você me trouxe. Então, eu sou muito sincera e tento trazer a segurança do procedimento. E deve ser muito lindo a transformação depois, né? Não, a mudança da sim. autoestima. Começa, né? O batom que não usava, o corte de cabelo que tava, né? As luzes que voltaram a retocar aquela raiz. A roupa que era larga começa a ficar justa. Então, toda essa transformação dos retornos da clínica, não só eu vejo, como a família me traz. Às vezes, a mãe que trouxe a filha para operar e vê, nossa, doutora, o que você fez na minha filha? Que maravilhosa. Meu Deus, ela não era assim, agora ela tá assim. O marido que fala, nossa, eu não enxergava o rosto da minha esposa, doutora, porque ela tinha uma mama tão grande, agora eu vejo o rosto dela. Então, assim, sabe? Uns comentários assim, né? E a gente vendo na clínica, né? A gente vê, ela vai drenar, aí depois ela começa a fazer outras coisas. E aí é tudo, o processamento dela também. E quem trabalha, as mães que trabalham, que operam, de querer voltar rápido, tudo, mas também elas, muito bem com a imagem agora que elas estão, até o posicionamento no trabalho delas é outro, né? Então, eu confio demais nisso, eu vivo isso todos os dias. Até rica elas ficam mais, elas né? Ficam mais, sim. Nossa, Com isso certeza. aqui dá um post, hein? certeza. Se você opera, como é que você fica mais rica? Sim. Como assim? Porque elas confiam. Autoestima, posicionamento, papapá, pipipi. Sim. Você vai gerar mais... Ó, Sim, Isso chama... Sim, com certeza. Sim, com certeza. Muito legal. Eu gosto muito de ver transformações. Eu não lido com transformações físicas, exatamente físicas, se bem que até que sim, queira ou não queira, porque eu incentivo muito o exercício físico, a ter o seu tempo, então queira ou não queira isso vai no físico. Também incentivo muito as mulheres aos seus exames, que é o que Sim. A gente falou aqui nos bastidores é o tempo de ir ao médico que vai te poupar um tempo muito grande se você descobrir uma doença. A gente estava falando, né? Empresária que se posiciona como alta performance, o exame preventivo dessa empresária tem que ter na agenda dela. Porque senão, se vir uma doença, aí ela vai ser afastada por mais tempo. E aí sim vai prejudicar o trabalho dela, né? Então, a gente tá falando, Outubro Rosa tá aí. Então, é exatamente isso. A gente precisa entender que primeiro sou eu, para depois cuidar do próximo. Nós médicos, a gente não cuida da gente, né? A gente sempre se esquece. Então, a gente tem isso muito dentro da área médica. Eu tô de olho em você. Sim, a gente tem que estar ali, porque a gente vem de saúde, só que a gente, quando vai olhar para nós, a gente não tem tempo para academia, a gente não tem tempo para fazer uma alimentação boa, é um fast food rápido. Então, a gente precisa também ser essa pessoa, né? Que não só vende, mas faz, né? Tipo, tem que fazer. E também a medicina... você precisa da sua hora, você precisa estar lá muitas vezes. Depois com a clínica, você tem outros braços que te traz uma receita, mas ainda assim, vai precisar de você uma hora para você sentar e falar com o seu paciente. Sim. E aí, se você não se cuidar... Quem que ela tá vendo ali do outro lado da mesa, né? Exato. É a doutora que tá engordando, que tá aparecendo sempre cansada, fadigada, vitamina lá no pé. Então, assim, e elas falam isso, né? Então, assim, elas buscam uma imagem, né? Então, é aquela velha história, né? Eu não vou no endócrino que é obeso. Porque não me interage. A nutricionista que não faz uma alimentação adequada, que está sempre no sobrepeso. Exato. Não engaja, ela não quer comprar essa imagem. Exato. Ela não quer, ela quer comprar a imagem da plástica que se cuida, do nutricionista que tá legal, aquele corpo que eu quero. Então quem trabalha com imagem, ela tem que se cuidar. Não tem jeito. Mas, então você vai vender muito, porque você tá linda, maravilhosa, magra, gostosa. É o novo posicionamento, é nova autoridade. Tá, chiquinho. Pô, estamos chegando na reta final. Sim. Eu gosto de perguntar para você dar um resumão, assim, ou um insight, uma decisão, ou algo que você fez ao longo desses anos, para que quem tá nos ouvindo, nos assistindo, ela tenha isso na mente e
trabalhe isso como um legado desse podcast, se ela nos ouviu, nos assistiu até agora. Sim. De decisão para ela aplicar na vida dela, vida empresarial, dela. pessoal, o que você quiser. Eu vou no pessoal, porque eu tô vivendo esses 7 anos de RP e me fez lembrar do passado, né? De um jeito tão assim, ai, caramba, uau, né? Passei por tudo isso. E muitas estudantes me seguem e me mandam mensagem que eu sou grande incentivadora para elas fazerem medicina, com a história que eu passei, porque às vezes elas também não têm condições. Então, assim, eu acho que eu me peguei pensando um pouco nisso agora, nessa semana, né? Tudo na vida, inclusive para essas pessoas que estão buscando, não seja só passar no vestibular, que não é fácil, mas um sonho ali de ter uma clínica maior, de expandir o seu negócio, tudo é muito constância, determinação, colocar fé em primeiro lugar e fazer um pouquinho cada dia. Se você não faz hoje um pouquinho, amanhã fazer um pouquinho, daqui a um tempo você não vai colher nada. Então, o tempo de colheita vai chegar. Então, assim, eu fiz isso, eu respirei fundo em vários momentos. Então, quando eu chegava e não estava meu nome, eu fazia a prova e dava o meu. Então, eu sempre falo pro próximo, faz o teu. Porque se você faz o seu bem feito, você vai ser exemplo. Então, assim, eu não pensava muito, sabe, Carla, Naquele momento, eu tinha várias amigas do meu lado fazendo um monte de terapia, um monte de coisas infelizes, pessoas que tinham tudo que não eram felizes, né? E às vezes eu tava buscando aquele pedacinho de conquistar, passar naquela prova, que eu precisava passar naquela prova. Era tão pouquinho. Concorda que aquilo era um pouquinho para um sonho grande que ia vir? Sim. Então, assim, faça um pouquinho. Para você o pouco naquele dia, mas no montante de todos os dias que você vai fazendo com constância, aquele pouquinho que você fez lá atrás, você fala, olha, ainda bem que eu comecei lá atrás. Isso serve para tudo. É para perder um peso, é para ter um bom corpo, é para fazer uma plástica e tá bem, é para você conquistar não vou falar aposentadoria, mas um dinheiro lá na frente que vai te ajudar na sua velhice, o pouquinho agora que você guarda. Então, assim, é para tudo na vida, né? É a constância e é o pouquinho diário. Então, eu vivi muito isso, né? Por isso que agora a gente colhe, agora a gente pensa nos frutos que estão vindo. Até passo isso para os meus filhos, que eles precisam, sim, valorizar tudo que a gente conquista e conquistou por eles e dar valor a tudo que eles recebem hoje. Então, eu como mãe, eu falo que esse é meu propósito com certeza. Muito legal. Constância. Então, a palavra desse podcast é constância. Eu gosto de falar que disciplina é liberdade. Então, liberdade não é fazer tudo o que você quer fazer. Então, com disciplina, você vai conseguir. Você bota na agenda, você se programa e vai de pouquinho em pouquinho que você chega lá. E aí, do pouquinho em pouquinho, acelerado, num ambiente, com mentalidade, mudando o posicionamento, mudando o seu jeito de vendas, que é o que a gente falou aqui muito, você acelera e cresce cada vez mais. E mudanças, mulheres falam muito, eu quero mudar, quero não sei o quê, quero que as coisas mudem ao meu redor. Eu falo, quer mudar? Quer mudar tudo? Comece por você. Mude você. Você não vai ter realmente mudanças significativas se aqui eu comecei por mim. Eu comecei a me olhar. Como que eu estava passando a minha imagem? Como que eu estava querendo? Então, assim, comece por você essa mudança. Para depois você atingir o restante. As pessoas olham a mudança interna tua. E o externo também, com certeza, mas as pessoas que estão ao redor estão olhando essa mudança. Show. Comece por você. E se você não sabe por onde começar, precisa de incentivo, precisa de ajuda, precisa de estratégias, não tenha uma referência, não se esquece, tem um QR Code na sua tela. Você pode chamar nosso time para saber mais sobre a Comunidade Maravilha, para estar comigo com a Pamela nesse ambiente de empresárias que crescem, que querem fazer mais, que se cuidam também, que cuidam da família e cuidam das suas empresas. É muito legal. Te espero lá. Pam, muito obrigada. Eu adorei. Carla, adorei. Muito obrigada legal. pelo convite. Você gostou? Gostei Foi legal. Muito. A gente ainda tinha muita coisa para falar de filho, Nossa, tinha muita tem coisa. muito passado. Tem que marcar mais vezes. Sim, obrigada, Carla. Para você obrigada. que nos ouviu, que nos assistiu, um beijo e até o próximo Líder Maravilha. Obrigada, tchau.